Bom dia! Bom dia a todos, eu me chamo Renata, trabalho na Faculdade Kepp Pacheco e hoje é uma honra estar aqui. A gente vai lançar o livro Catinari, o pintor da trilogia analítica. E para esse lançamento, nada melhor do que falar com o autor, com o pintor Eduardo Catinari. A ideia da conversa é justamente apresentar essa trajetória do pintor e o encontro também com a ciência da trilogia analítica e entender esse momento, como foi essa produção, inspirada por esse trabalho de Norberto Kepp, que está presente no livro que a gente está lançando. Vocês podem acompanhar depois. E eu não vou falar muito, justamente para a gente poder ter essas informações direto da fonte. Ao longo da live, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, também estamos aqui disponíveis para isso. Então aqui eu já estou vendo que tem algumas pessoas já mandando mensagens e a gente vai tentar responder a todos. Essa conversa é oferecida pelo Departamento de Artes Visuais da Faculdade, que é a Kepp Pacheco, em parceria com a Próton Editora, a editora da trilogia analítica, que desde 1976 publica essa ciência. Então, o Eduardo Catinari é um pintor argentino. Não, brasileiro. Participou, né? Veio para o Rio de Janeiro. Brasileiro com documentação brasileira. O Eduardo Catinari é um pintor brasileiro. Isso. Bom dia, Catinari. Bom dia a todos. Estamos aqui para contar um pouco da parte da história da trilogia analítica, que é uma obra colossal do Dr. Norberto Kepp, para a qual eu dedico a minha pintura há 20 anos. E isso tem sido de um enriquecimento muito grande interior e de uma utilidade fundamental à própria pintura para aqueles que observam. Quer dizer, não é um trabalho para a autossatisfação do artista. A satisfação do artista está em saber que está prestando um serviço espiritual aos observadores. É isso que acho mais importante sobre essa obra. Tudo isso aí não seria possível sem a conscientização do trabalho do Dr. Kepp, da assimilação dele, da participação na psicanálise, na leitura de sua obra infinita. Enfim, é um reflexo, esse trabalho que eu fiz de pintura é um reflexo da consciência espiritual trazida ao mundo através do Dr. Kepp. E para trazer exemplificar para as pessoas conseguirem visualizar essa obra, a gente selecionou algumas, né, para você comentar. Pequeno fragmento de 1 metro por 1 metro das minhas patologias, delírios e endemoniamentos. É verdade. Então, esse é o quadro mais recente e que foi uma experiência única na minha vida de pintor, porque eu estou nessa encrenca da pintura e da arte visual há 70 anos já. E esses últimos 20 anos dedicados maravilhosamente a uma razão de ser da arte, né? E esse último trabalho foi uma experiência absolutamente única na minha vida, que eu posso dar um breve relato, sem entrar, porque é muito longo, mas eu decidi me entregar a uma tela sem planejar absolutamente nada, sem intelectualizar nada, e esvaziando a minha mente no sentido de não me identificar com qualquer tipo de pensamento
e trabalhar. Deixar trabalhar. E aí vão surgindo as cores, os contrastes, e de repente vou fazendo aquilo que vem na hora. Então eu parava a obra durante um dia para continuar no dia seguinte, e no dia seguinte eu não sabia o que ia acontecer, nada. E fui levando. E teve um momento que a consciência disse, tá bom, parou, acabou aí. Aí eu me afastei e comecei a olhar o que era aquilo e de repente entendi que é exatamente o título do quadro, né? Onde, se entrar agora na explicação de todo esse abstrato, se levaria muito tempo. Mas tem um princípio aí que são os dois perfis do mesmo rosto, sobre a lateral direita do quadro, que é o rosto que olha para a sua patologia está automaticamente percebendo a luz da consciência. Podemos passar para o próximo quadro? Sim, senhora. Que eu acho interessante porque esse foi o primeiro quadro que você fez depois desse encontro com o trabalho do Dr. Kepp. Sim. Então, se você puder contar um pouco para nós como foi esse encontro, o que aconteceu. Eu entrei em contato com a trilogia sem saber o que a trilogia era. Mas eu sabia o que estava procurando. E alguém me ofereceu uma vez um livro. A pessoa que me deu esse livro falou que estava na minha casa, esse livro caiu no chão da biblioteca e na hora que fui pegar me lembrei de você, então estou te dando o livro. E era a História Secreta do Brasil, da doutora Cláudia Pacheco, né? A grande companheira do Dr. Kepp. E eu li esse livro e falei, é aí que está uma fonte da verdade, da consciência, da verdade, da transcendência da nossa vida. Que a vida não pode ser essa coisa simplória que a gente acha que é. Imediatamente depois que li esse livro, eu tinha já informações e procurava muita informação sobre o Quinto Império, ou seja, o reino de Deus na Terra, na época. Já procurava isso. E, diante dessa obra da doutora Cláudia, vim procurar. Olhei o endereço de que era, falei, vou ver se consigo falar com ele. Quando cheguei aqui, para minha surpresa, fui recebido calorosamente, com muito afeto pelo Dr. Kepp e pela doutora Cláudia. E depois de uma longa conversa, eu não sabia que o mecanismo de libertação da consciência passava pela psicanálise, a psicanálise keppiana, né? E depois das primeiras leituras dos livros do Dr. Kepp, as primeiras análises individuais com ele e a participação dos primeiros grupos de psicanálise, eu comecei a ter uma percepção simbólica, pictórica, do que eu entendia da obra. A arrogância foi a primeira coisa que me chamou a atenção, porque realmente a arrogância de uma inutilidade total, é uma coisa, é um fantasma louco, né? E um demônio louco. E então me ocorreu, como eu morei muitos anos na França, me ocorreu fazer uma paródia da nobreza francesa caindo aos pedaços, com um bastão destruindo a natureza, uma flor, e desmontado, uma marionete sem vida.
a arrogância. Aqui no livro está escrito o seguinte, que também foi escrito a partir de conversas com você, né? Sobre esse quadro, seu primeiro trabalho trilógico, e a ideia de ilustrar a origem das origens, a mãe de todos os males. É isso aí. Um dragão de duas cabeças, porque arrogância e inveja são a mesma coisa. A mesma coisa. Arrogância e inveja são exatamente a mesma coisa. A negação do espírito divino no ser humano, as profundezas da inconsciência infernal do ser humano, a destruição do ser humano. A inveja, né? Na verdade, a palavra inveja quer dizer cegueira, né? Quer destruir tudo que está para não ver nada. E a arrogância é uma loucura, porque é a negação da unidade criada por Deus e presente em cada criatura. Tudo isso a gente aprende, descobre, reaprende em si mesmo nesse trabalho que nos abre os olhos para nós mesmos, né? E falando em inveja, a gente já pode passar para o próximo, que tem esse título, A Inveja. É um quadro, uma pintura também desse mesmo ano, 2004. Sim, aí começou a surgir todas essas percepções e me entregar ao simbolismo, através da pintura, dessas patologias do ser humano, nossas, que todos nós temos, né? Mas é bom conscientizá-las, né? Porque a consciência e a aceitação das nossas patologias, mesmo dramatizadas na minha pintura, é o que nos livra delas, né? O que nos dá consciência nos livra do nosso mal, aquilo que nós aceitamos. Então, nesse trabalho aí, você tem a taça da morte, o demônio em volta da taça da morte, seres sombrios por todo lado, né? E um demônio de pernas quebradiças, fracas, com as suas vísceras de fora, né? Querendo destruir tudo. É isso aí. E se achando um nobre com uma jaqueta aí bordada. É isso. E falando nisso, você escreveu aqui no livro, não há nada pior do que essa representação da inveja. Mas no sentido que você falou, da consciência. Né? Da consciência, claro. Claro. Vamos passar para o próximo? A gente tem que pintar o mal muito atento à qualidade da beleza da pintura, porque isso conduz o observador a aceitar a consciência que a pintura traz. Se não for uma pintura super atenta à sua qualidade, seria uma coisa assim que passaria desapercebida. Eu acho que a estética do trabalho cumpre uma função conscientizadora para o observador que se identifica com a arte. Né? Análise Kepiana. Esse quadro já é de 2008 e fala da identificação invertida. Uma vez, eu me lembro, o Dr. Kepp, na época, um pouco antes de eu fazer esse trabalho, falou desse quadro de um pintor alemão, acho que é München, O Grito. Norueguês. Que eu reproduzi aí no centro do quadro. E eu me lembro que o Dr. Kepp fez um comentário sobre esse quadro de München, dizendo que esse é o grito da humanidade na hora que tomar consciência
da sua patologia. Porque todos teremos que tomar consciência dos nossos demônios. Bom, senão a gente nunca retornará à nossa origem divina. E bom, está aí. O que eu percebi sobre a análise kepiana. Eu coloquei simbolicamente um demônio que se olha no espelho e se vê como um anjo de Michelangelo. E um ser humano saudável, um pouco Adonis grego, né? Se olhando a si mesmo e vendo seus demônios. Você vê que aquele demônio que se vê como um anjo está na total escuridão. E aquele ser humano normal, ou humano que assume seus demônios interiores, sua patologia, tendo o espelho segurado por um anjo. Enfim, e o grito no meio, que é o processo na hora que eu acho que esse grito, quem passa pela trilogia, chega aqui e começa a perceber a nossa profunda patologia, nossos demônios, é espantoso. Depois a gente vai se acostumando. E por que no caso da figura saudável é um anjo que segura, enquanto que o demônio segura o próprio espelho? Porque a análise kepiana, que está aí, ela vem das mãos do divino. Tem um emissário divino. Da consciência divina, da presença do Criador e da consciência que somos todos parte do corpo de Deus, né? Mesmo quando a gente se esquecendo disso. Mas está aqui a obra que nos reconduzirá essa consciência. Tem uma pergunta aqui sobre esse quadro. Qual? Sobre a análise kepiana. Sim. Quando vejo esse quadro, faço uma volta ao meu interior. E você, Katinari, na hora de pintar, como vinham as inspirações? Primeiro, inspirações não existe, para mim. Essa coisa de inspiração não existe. Eu tenho uma opinião sobre inspiração muito parecida com a de Picasso. Ele fala assim, inspiração pode até existir, mas só quando a gente está trabalhando. Porque sem trabalho não tem inspiração. Mas não acredito nessa coisa de inspiração, acredito isso na percepção e no trabalho de transferir generosamente, o mais generosamente, para isso que você é um artista, a tua percepção para os outros. Porque você consciente só transferi-lo para os teus semelhantes. É a função que a gente tem, não é para o artista se trancar em si próprio, sabe como é que é? Isso não é mais um artista, é um demônio mesmo. Odair Siqueira, aceitar a consciência que a pintura traz, isso é vida pura. Veja só, acredito que se ele sente assim, é uma pessoa espiritualmente encaminhada para uma consciência maior. A arte serve para isso. A arte não é feita para enriquecer os mercadores da arte. A arte não é feita para autossatisfação do artista. O fato de você poder realizar imagens e enriquecer imagens de percepções, como estou falando como pintor agora, já é um estado de graça. E esse estado de graça, ele sobrevive e melhora na medida que isso é dedicado aos teus semelhantes. Né? Não é para ficar guardado isso, não é para pensar só economicamente. Né?
grazie tante. E é isso. É isso mesmo que ele... como se chama ele? Odair Siqueira. É isso aí, Odair. Perfeito. É vida. Simone Furtado. Sem o trabalho ficamos na alienação. Você vê que sem trabalhar ninguém é nada. Na verdade, é uma inutilidade que respira, né? Faz digestão, dorme, acorda, vai no banheiro. E mais nada, é uma coisa assim inócua. É a negação da existência. Porque o trabalho, eu entendo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão do trabalho aplicado à minha profissão, O trabalho não é uma coisa que você tem uma vida e o trabalho. Eu não tenho uma boa relação com o microfone, não tenho mesmo. Então, as pessoas não podemos mais dividir, minha vida, meu trabalho. Isto é uma espécie de loucura. O trabalho não é um sacrifício. O trabalho não é um esforço. O trabalho não é uma coisa que você se alegra quando acabou, entendeu? E que quando você recomeça se sente cansado. Não. O trabalho faz parte da nossa respiração. Quer dizer, como é que eu vou viver esses últimos anos da minha vida, que me resta, sem pintar? Vou fazer o quê? Vou fazer pizza, cozinhar sopa, passear no parque. O que eu vou fazer? Morrer. Né? Morrer aos poucos. Então, o trabalho é a vida. O trabalho é a vida. O trabalho é o respirar, é amar. O trabalho é amor. E teve um escritor, eu não me lembro o nome, que tem uma frase que me lembrei agora, que ele diz assim, que o ser humano sofre porque fez do trabalho um sacrifício e do amor um pecado. Quer dizer, já viu coisa mais invejosa que essa? Não tem. E é nesse sentido que eu acho que é uma... Eu agradeço e me sinto abençoado por Deus de poder contribuir com isso que eu faço. Eu não estou falando de virtuosismo na pintura, sabe? Tem, meu Deus, virtuosos na história da pintura que parecem anjos pintando. Mas me foi dada a oportunidade na vida de entender que cada quadro que eu faço tem que ter a melhor pincelada que eu sou capaz de dar numa tela. Porque senão eu estaria sendo um bandido com as pessoas. Estaria dando o pior para as pessoas. E isso aí eu te asseguro, cada pincelada e cada quadro tem milhões de pinceladas, você sabe disso. Cada pincelada tem que ser a melhor que você já fez na tua vida. Isso é da tua honestidade com a energia que o quadro vai trazer de consciência às pessoas. É uma questão de ética. E essa ética faz parte da estética. O artista dar o melhor de si próprio a cada instante da sua obra. E ligado a isso, tem um comentário aqui do Arnoldo. A base parece ser a trilogia clássica do bom, belo e verdadeiro. Sim, senhor. É isso. É isso aí, essa é a liberdade humana. Né? Voltando à obra do Dr. Kepp, que é isso. O bom, o belo e o verdadeiro. Essa que é a liberdade humana. É retornar
aquilo que perdemos de vista durante a nossa vida humana, né? E como é que se volta para casa? Com a consciência do que nós aceitamos para nos afastar da casa, da nossa origem, esquecer que somos parte viva do corpo de Deus, do uno incomensurável, eterno, que vai do cérebro da formiguinha às trilhões, quatrilhões de galáxias. E que vai nisso aqui. Olha, eu trouxe isso aqui porque eu fiquei intrigado. Eu não sei se a câmera pode pegar. Uma flor seca de anis. Pois bem, vocês estão vendo mais ou menos. Eu conto para vocês como é. Eu estava vendo isso, fui fazer um chá lá no ateliê. De repente, olhei para esta maravilha e entendi uma coisa. Olha só, ela tem um centro que parece um sol, com os raios solares, um espaço no centro que nos conduz ao infinito, e as 8 direções do universo. E o sustento de cada folha que aponta as 8 direções do universo tem 2 suportes perfeitos, retos, com a curva da resistência para não quebrar. Isso aqui é de uma resistência incrível. E, além do mais, você põe na água e te faz um chá perfumado. Agora eu te pergunto, como que surge isso? Isto aqui tem um planejamento perfeito. Isto é uma coisa elaboradíssima, perfeita. Então, eu vejo assim, a energia criadora da vida, que nos dá vida e que cria a vida, o Criador em ação, a criação de Deus, ela se manifesta numa luz energética divina, que quando chega ao plano humano, se materializa. Como? Numa coisinha semente, numa semente. Essa semente vem de um plano abstrato. Do nada não nasce nada, né? Se, de repente, essa semente entra em contato com a mesma energia que a criou, mas na terra que a sustenta. E dela nasce uma planta com um talo, onde todas as informações que estão aqui estão passando, desde a energia criadora para a semente, para a planta e para essa flor dessa planta, perfeita. Isso não é uma obra de arte de Deus? Né? Eu vejo a criação universal, desde do microcérebro da formiga, ao olhar de uma criança, ao céu com os desenhos. Deus está em nós e em todos nós. E a arte, a pintura, para mim, jamais esquecer isso. Porque senão eu não vou conseguir pintar nada que ofereça amor aos observadores. Pronto, é isso. E quando falo dessa flor do anis, estou falando de toda a flora da terra, todos os animais da terra, todos os minerais, toda a presença da criação, está tudo aí. Então, quando o pintor vai trabalhar, tem que respeitar tudo isso, não pode ir facilitando, fazendo manchas, jogando tinta. No meu trabalho, estou falando do meu trabalho, não estou entrando
na postura de outros pintores que eu respeito, porque todas as obras de arte transmitem consciência, todas, até a pintura dos muros nas ruas. Bom, temos mais alguns quadros aqui, e o próximo que você escolheu foi o Nada a Declarar. Pois é, esse foi o meu antepenúltimo trabalho. E eu gostei porque o Dr. Köpp gostou desse quadro. O que me levou a isso foi montar uma imagem onde cada um vai relacionar o que vê com sua própria leitura. Então vai mostrar sua consciência, como que vê isso. E não tem duas pessoas. Estou falando de pessoas que gostam de arte, que tiram seu tempo para ver um quadro, uma pintura. Estou falando disso. Quem para aí, essa pessoa vai começar a relacionar cada detalhe com alguma outra coisa. Eu não tenho nada a declarar, porque está tudo declarado. Cada um que veja o que acha que tem que haver. Então, tem gente que vê que esse verde e amarelo, além de planta, é como se fosse um animal em formação. Tem gente que vê uma cascata de água. Obrigado, Carlos. Uma cascata de água que sobe, outros uma cascata de água que desce. Um abismo profundo, um aspecto tecnológico extraterrestre do lado esquerdo. Tem pessoas que viram coisas das mais variadas. E o trabalho foi feito para isso, para as pessoas se encontrarem, se divertirem, poderem participar e poder ter a leitura que quiser. É um trabalho para a pessoa, o observador, libertar sua imaginação, né? E isso é amoroso, isso deixa o pintor feliz. Mais alguns? Vou te dar um presente, o anis para você. Nossa, o presente maior foi essa explicação. Maria Salete falou o seguinte, Katina: o artista, estando mais no ser e fazer, deixando a transcendência brotar e materializar na sua arte, abrindo sua percepção, é o que o liga à estética e contribui com quem irá observar? Veja só, é uma pergunta, como poderia dizer, muito intelectual, muito no plano intelectual para explicar o inexplicável, né? Isso aí. Mas eu não guardei toda a extensão da pergunta, como se chama ela? Se chama Maria Salete. Maria Salete. Eu entendo mais ou menos o que você está colocando. Mas não é a transcendência, não é uma coisa que a gente acessa como quem telefona, né, para ela, né? A transcendência somos nós. A transcendência é tudo que está vivo. A transcendência é ser. E esse ser, quando toma consciência da sua transcendência de ser, ele percebe que tudo o que ele faz é transcendente. Tanto o mal, porque atinge e destrói a obra divina, quanto o bem, né? Que colabora com a beleza da obra do Criador, Pai. Entendeu? Mas tudo é transcendente. O que não seria transcendente? Vamos ver. Tudo. Essa estátua aqui, deste lindo guardião da sala. Essa estátua é feita de matéria transcendente. Quem entra na microessência desta matéria
está tudo vivo dentro dela, está tudo se mexendo, está tudo energias correndo, entendeu? Então, esta água que eu vou beber, o que é água? Se interrogue. Que coisa é essa de chamarmos água? Achamos... Isso aqui é um milagre. Não estou fugindo da pergunta de Salete, estou querendo simplificar de que esse metabolismo que ela colocou, sim, existe. Mas, como se poderia dizer, é isso mesmo, né? Vive-se, é isso aí. Talvez uma coisa que ajude a responder a Salete é o seguinte, no livro tem uma expressão minha, que é desaparecer para ser. É você perceber que se você fica muito preocupado com a ideia que você faz de si mesmo, com a imaginação que você cria sobre si próprio, você se afasta daquele que você é. Do ser onisciente, eterno, amoroso, que faz parte do corpo de Deus, do Criador, do tudo. Nosso corpo é o mesmo corpo da galáxia, sei lá de onde. Nosso corpo é o mesmo corpo do cérebro da formiga. Nosso corpo é o mesmo corpo do corpo, do corpo, do corpo. Acho que é isso, Salete. Desculpa se não foi uma resposta didática sobre isso, mas acho que cortou o caminho. Pedro Jair, entendi que a função do pintor é traduzir as emoções que capta da realidade, imprimindo numa tela. Não. Mas quando vemos um quadro desconexo ou sobre guerra, morte ou abstratos, ficamos confusos. Eu não sei como é o processo do Pedro aí, né? Não sei, eu não posso responder isso. Eu já estou expondo algo mais transcendente que isso. Eu não estou pintando emoções, muito longe disso, não. Não. Mas todo mundo tem o direito de perceber como percebe, gente. Claro, não vão... Sabe, o pintor é um ser humano como qualquer outro. Ser pintor não é uma limitação, entendeu? De nada. E cada um tem o direito de perceber o que pode sobre a pintura, o pintor, sei lá. Já está respondido por ele mesmo. Tem mais um comentário aqui que eu acho que já vai dar para a gente entrar na próxima pintura. A Evelyn Moraes falou: é uma forma bela para enxergarmos nossas patologias. Sim. E o próximo quadro que a gente separou aqui é Lilith. Lilith, exatamente. Veja só, a obra do Dr. Kepp fala muito, às vezes, né, entre outras coisas, do que é a relação homem-mulher, né? E como que o demônio, o mal, a negação, a patologia interfere nessa relação, né, na relação homem-mulher. E isso aí é um trabalho sobre a presença do demônio representada pela serpente, que envolve e se manifesta sedutoramente num corpo sensual feminino, e na nudez feminina, que é uma coisa sagrada, é a criação da beleza que vem desde a Grécia, né? A nudez, e em Roma também, a nudez é mostrar a obra divina. E a relação do endemoniamento na relação homem-mulher, aí não tem vítima
aí os dois são um demônio. Os dois estão obedecendo o demônio nessa aí. Ela, porque por uma questão de sedução, usando a beleza dela para dominar o homem. E o homem, obediente ao demônio, porque foi se animalizando subservientemente e virando a comida do demônio através da Lilith, acho que na mitologia é anterior a Eva, né? Que era a mulher do demônio, do Lúcifer, e, mitologicamente falando. E o quadro está dentro de uma floresta noturna, com um luar que acho que foi feliz nesse quadro, porque consegue realmente passar luminosidade lunar, né? Está feito para cada um encontrar o que quiser em cada obra, ou não encontrar nada, sei lá. Você falou dessa estética da lua, e no livro está escrito o seguinte: toda essa cena da Lilith encontra-se envolvida numa paisagem agressiva e infernal, mas exposta de uma forma estética e harmônica, para uma melhor contemplação. É isso aí que nós estávamos falando antes. Exatamente. De fazer a responsabilidade de que cada pincelada seja a melhor dada na tua vida, entendeu? Sobre o desaparecer para ser, eu gostaria de encerrar, porque acho que ficou meio mal explicado. O que eu entendo de desaparecer para ser é se esquecer de você mesmo, das tuas exigências, dores e alegrias, e se tornar a ação. No caso, é a pintura. Ser a pintura, ser aquilo que você está fazendo. Porque senão não é um ato puro. Você entendeu? E o Dr. Keppe considera o ato puro a presença divina no ser humano. Então, quando eu falo desaparecer para ser, é desaparecer da ideia que eu tenho de mim mesmo, de minhas coisinhas, da história pessoal, e ser o trabalho, ser aquilo obediente à tua percepção. Certo? Ser realizar a imagem mais fiel e mais cuidada e mais dedicada da tua percepção de consciência e aquilo que vai oferecer para os outros, certo? E não tem nada a ver com as emoções, nada disso, não. Quem pinta emoções, sei lá, são história em quadrinho, aí o cara que mata o outro. Não, é outra coisa. Roberto Silvano pergunta: por que a arte tem um efeito de equilíbrio na pessoa e na sociedade? O quê? Por que a arte tem um efeito de equilíbrio na pessoa e na sociedade? Se tiver um efeito de equilíbrio para aqueles que amam a arte, aqueles que sentem espiritualmente uma ligação com ela, é porque, na verdade, a obra de arte libera o ser humano de grandes ilusões. Toda obra de arte, ela existe aqui e agora permanentemente. Entendeu? Ela não vai embora, está aí. E essa frequência energética e a estética que você usa vai relembrando ao ser humano a sua transcendência. A arte é isso. É uma condução, uma recondução à sua essência. Deveria ser isso a arte. Né? Mas, digamos assim, na sua especificidade, é isso. A arte tem um serviço
espiritual para o retorno à nossa origem divina que negamos, deturpamos e quebramos. Mas que graças à presença de uma obra como a do Dr. Norberto Keppe na Terra, ele nos trouxe a mensagem divina de que é possível o retorno através da consciência. E a minha pintura trata de ilustrar toda essa magnífica obra dele, não toda, mas tudo o que eu puder. A Maria Salete te respondeu: desaparecer para ser. Gratidão, querido Catinari. Joseph pergunta: nada a declarar. Vejo um anjo estendendo as asas em várias dimensões, uma ovelha simbolizando Cristo, e as plantas, a água, a realização dele na terra. Perfeito, maravilha. É para isso que o quadro serve. Para cada um repintá-lo em si próprio, né? A ideia foi essa. Mônica Silveira pergunta: como foi o seu primeiro contato com a arte e a pintura? Eu nasci numa família de pintores. Tinha no segundo andar da casa, tinha um ateliê. E, quer dizer, eu de pequenininho, me lembro engatinhando, subindo as escadas, porque eu achava fascinante ver o meu tio, irmão do meu pai, trabalhando em pintura. Foi um pintor muito bom. Ele criou um movimento de pintura lá no sul da Argentina, eu me lembro, chamado Proa. E aglutinou muitos pintores. E a Argentina tinha, né? Sei lá agora. Tinha uma escola própria de pintura, como o México tem uma escola própria de pintura, né? Como a França tem, como a Itália tem. Não nessas dimensões, mas sua própria linguagem de pintura. E aí fui crescendo lá e cada vez subindo a escada mais rápido, enchendo a paciência do meu tio, até que ele um dia me botou para lavar pincéis e pagou um curso de desenho para eu aprender desenho por correspondência numa escola norte-americana. Acho que quem era o responsável por essa escola americana era um grande desenhista chamado, Alex Raymond e Harold Foster, que eram grandes desenhistas, grandes artistas de história em quadrinhos. Então, eu fiz esse curso, mandava meus desenhos, recebia as lições por correspondência. E aí comecei a mexer com cores e nunca mais fiz outra coisa. Mesmo que aplicado, às vezes, à publicidade, eu fui dono de uma agência de propaganda, sempre foi do lado visual. Nunca parei de pintar. Agora, Catina, nós estamos assim quase no tempo. Sim, vamos lá. E temos mais uma pintura. Sim. A invasão no organismo. Esse quadro eu pintei fazem 50 anos. 50 anos atrás, eu pintei esse trabalho. Eu pintei na França, quando eu morava na França. Veja só que coisa estranha, por isso que eu guardei isso, nem sei por que eu guardei. Esse eu vou guardar na minha casa, onde eu moro. É um velho companheiro. Veja só, há 50 anos atrás não existia chips, não existia nanotecnologia, não existia celular, não existia 5G, não existia nada disso. E o tema que me levou a fazer esse quadro foi, como você vê, um organismo onde não tem linhas retas.
O organismo é feito de curvas, né? E um elemento estranho entrando por uma ferida dentro desse organismo, que é um elemento tecnológico, é uma coisa feita pelo homem, só tem linhas retas, uma bola, um quadrado, entrando e ferindo esse organismo. Eu não poderia, há 50 anos, meio século, eu não poderia inventar uma situação que é atual, num momento muito atual, sobre toda a tecnologia destruindo, controlando o ser humano. Mas por isso que eu me tomei de carinho, por isso que eu entendo que a gente, quando está trabalhando, principalmente em arte, você sai fora do tempo. Você não é mais iludido pelo tempo, você está com a mente vazia. E aí você abre um espaço para os planos superiores te abrirem percepções para você pintar. Não sei se estou me explicando bem, mas é disponibilizar nossa mente para o sagrado, para o divino. Desaparecer para ser. Porque isso aí foi um trabalho, na verdade, premonitório. Há 50 anos atrás, isso não havia nenhuma referência da época sobre isso. Né? Eu tenho muita alegria de ter pintado esse trabalho aí. Viu? É isso aí? É isso aí. Katina, eu não queria terminar a conversa com alguns avisos, então eu vou fazer eles agora e a gente retoma mais um pouquinho antes de se despedir. Só para dizer então que essa conversa aqui foi oferecida pelo Departamento de Artes Visuais da Faculdade Kepp Pacheco e esse departamento está muito ativo esse ano, principalmente com várias opções para quem se interessa por essa área. Temos o PAED, que é o Programa de Aproveitamento Extraordinário de Disciplinas e Competências. Para quem já tem experiência nessa área, pode se formar em 1 ano, até 1 ano, né? Faz o aproveitamento. Temos oficinas, vão ser regulares, na sede aqui em Cambuquira, aqui em São Paulo, ou online. E as artes estão presentes em todos os cursos da FATRI de forma transdisciplinar, que vem dessa visão unificada que a trilogia analítica propõe. A Proton Editora, que é onde vocês vão encontrar esse catálogo, acho que a gente pode mostrar. Já é um livro, né? Porque tem um texto do Dr. Kepp aí, que é importante. Eu posso ler ele aqui. Todas as principais obras desse seu período aqui com a trilogia analítica estão nesse catálogo, com algumas explicações. Eu agradeço. E eu vou ler aqui essa parte que você falou. Tem que agradecer antes isso tudo, eternamente. O argentino Catinari já é há um bom tempo considerado o maior pintor do Brasil. Ele tem, inclusive, as mesmas características de todos os grandes artistas. Temperamental e totalmente independente de toda e qualquer convenção social. Porém, é profundamente espiritualizado, o que incrivelmente o levou a entender a trilogia analítica. As pinturas que colocamos aqui revelam os conceitos da trilogia analítica, ponto por ponto, levando seus apreciadores a entender de imediato o caminho verdadeiro da saúde. Portanto, Catinari criou a pintura terapêutica, que é uma nova forma de cura, através desta estética transcendental pura. Dessa maneira, ele é um grande e abençoado artista. Norberto Kepp. Bom, eu não tenho palavras, não. Meu coração está à disposição do Dr. Kepp. E hoje a gente pôde ter um gostinho, né, do que é esse seu trabalho de pintura terapêutica.
queria, antes de acabar, deixar uma coisa assim que eu preciso falar. Simplificar tudo. Ser mais simples. Não querer equacionar a criação de Deus, o transcendente. Não querer reduzir o que é simplesmente transcendental aos moldes apertados do intelecto humano. Olhe para os pássaros, né? Olhe para a chuva, olhe para a flor de anis. Imagina se você começar a intelectualizar a estrutura complexa e perfeita dessa flor de anis, você não vai entender o milagre dela. Sermos mais simples, fazer e viver. E cair nas graças do nosso Criador de novo. É isso. Estamos na hora, Katinari. Muito obrigada. Eu que muito agradeço. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Aos alunos, a nossos telespectadores, aos professores que estão aqui na sala. Obrigada pela oportunidade. E até a próxima. Até a próxima.